Bem-vindos ao Historizando! O nosso assunto de hoje, o nosso curta Historizando de hoje é sobre o voto feminino no Brasil. Então, se você quiser entender um pouco mais sobre esse assunto, continua assistindo esse vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo aqui no canal, já deixa o seu like e não se esquece que no @historizandotati no Instagram tem mais conteúdo para você. No dia 24 de fevereiro se comemora o Dia da Conquista do Voto Feminino no Brasil. E não só isso, mas o dia 8 de março a gente sabe muito bem que é o Dia Internacional da Mulher. E é por isso que eu tô trazendo essa discussão aqui para o Historizando. No canal nós já temos outros vídeos que discutem um pouco mais sobre a história da mulher. Vou deixar aqui nos cards, principalmente um vídeo sobre o feminismo de uma forma geral que a gente estudou na sociologia. Agora, quando a gente fala de voto feminino no Brasil, a gente acaba sempre lembrando da era Vargas e do próprio Getúlio Vargas. Porém, a história é um pouquinho mais profunda que isso, envolve muito mais questões do que o Getúlio Vargas e o Código Eleitoral de 1932. E aqui eu vou contar para vocês alguns aspectos que foram relevantes para a conquista do voto feminino no Brasil. Primeiro, a gente tem que entender que nas nossas duas primeiras constituições, a de 1824 e a de 1891, não existia nada proibindo a mulher de votar. Porém, a forma como ela foi escrita dava interpretações em que a mulher não podia votar. Como assim? Na Constituição de 1824, se falava que os cidadãos ativos que poderiam votar. E não só isso, mas a gente sabe muito bem, e aqui no Historizando já tem vídeo sobre a Constituição de 1824, que o voto era censitário. Então, o limite aí, o que limitava o voto na Constituição de 1824 era a questão da renda, da grana. Mas e se essa mulher tivesse essa renda, ela poderia votar? Esse foi um dos questionamentos, porque sim, existiam mulheres naquele período questionando sobre o voto feminino. Esse foi um dos questionamentos que aconteceu. Só que essa questão de cidadão ativo foi algo tirado aí de algumas leis francesas, de algumas questões políticas francesas do século XVIII, em que se falava que o cidadão ativo era geralmente o homem e que cidadãos passivos eram as mulheres e as crianças. E com essa interpretação, por mais que muitas mulheres tentassem exercer o direito do voto, não conseguiam graças a essa questão. Sem contar que as questões, os substantivos masculinos em toda a Constituição também ajudava bastante os juristas da época a proibirem qualquer mulher de votar. Uma das primeiras tentativas de se reverter a situação foi em 1831, em que deputados, incluindo o José Bonifácio, acabou apresentando aí uma tentativa de reforma para incluir o voto das mulheres. Mas não era incluir o voto de uma forma geral, e sim apenas em eleições locais. Porém, esse projeto acaba não indo para frente, acaba sendo impedido de ir para frente. E ao longo do século XIX, o movimento feminista e o movimento sufragista acaba crescendo no Brasil. Para quem não sabe, as sufragistas são então mulheres, são movimentos em prol do voto feminino. Existiu tanto no Brasil quanto no mundo inteiro. Inclusive, já aproveitando um Tati Indica aqui, tem um filme chamado As Sufragistas, que fala aí dessa questão do voto feminino na Inglaterra. Aconselho você a ver, é muito interessante para entender o movimento sufragista aí de uma forma internacional. Aqui no Brasil, uma dentista chamada Isabel de Souza Matos vai recorrer a uma brecha aí na Lei Saraiva para tentar conquistar o seu direito de voto. Para quem não sabe, a Lei Saraiva de 1881 vai colocar algumas outras imposições no voto, e a justificativa disso seria a qualificação do eleitor, digamos assim. Aqui no canal eu já discuti um pouquinho sobre a Lei Saraiva, fazendo uma discussão mais profunda sobre a questão racial no Brasil, já que essa Lei Saraiva foi muito questionada justamente
justamente por limitar as pessoas que não eram alfabetizadas. E isso faz com que a exclusão seja maior naquele período. E aí a gente está no final do século XIX, tem uma relação muito grande com o fim do escravismo no Brasil e com certeza vai ter uma relação também muito grande com a exclusão dessas pessoas, desses negros e negros escravizados, escravizadas e ex-escravizados e escravizadas. Mas a Isabel de Matos se aproveitou dessa formação que ela tinha para entrar com recurso e conseguir aí ter direito de votar. Até de fato em 1887 consegue o registro de eleitora, algo muito importante para a história do voto feminino, mas quando ela tenta de fato votar em 1890, ela é impedida. Em 1888, outra questão importante do movimento sufragista surge, que é o jornal, a publicação chamada A Família, que é um jornal sufragista que ajuda a expandir e a espalhar essas ideias pelo país. Uma das editoras se chamava Josefina Álvares de Azevedo e com certeza ela também contribui para o movimento sufragista no Brasil. Tá gostando desse vídeo? Tá entendendo um pouco mais sobre o voto feminino no Brasil? Deixa seu like e aproveita e se inscreve no canal para mais conteúdos como esse. Já no período republicano, a nossa primeira Constituição Republicana de 1891 também não deixa claro as questões eleitorais femininas. Mais uma vez, se apoia nos substantivos masculinos, ao se falar cidadãos brasileiros, quando vai se referir à questão do voto. E todos os juristas daquela época, por mais que muitas mulheres tentassem obter o registro eleitoral, não conseguiam justamente por esse tipo de argumento. Em 1910, nasce o Partido Republicano Feminino, presidido por Leolinda Daltro. E esse partido tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente pensa em partido, a gente logo já pensa aí num número, na sigla, para votar, aquela coisa toda. Elas não concorriam às eleições, mas partido também envolve as questões políticas, grupos políticos que se unem em prol de algumas questões, principalmente nesse caso do voto feminino. E esse e mais outros movimentos no Brasil no início do século XX, várias mulheres promovem abaixo-assinados, protestos, debates, justamente para conquistar esse direito do voto. Em 1922, outro grupo importante nessa luta é formado, a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, que é inclusive aí influência de outro grupo importante que eu vou deixar aqui na tela para vocês. E uma das lideranças dessa federação é nada mais nada menos que Berta Luz, um nome importantíssimo para essa história do feminismo brasileiro. Ela vai ser uma das principais lideranças na luta pela conquista do voto. Em 1928, outra conquista importantíssima, mas agora regional, local, que é no Rio Grande do Norte. Lá, devido a uma questão, a uma lei estadual, 2 mulheres conseguem registros eleitorais e isso é extremamente importante para a história do voto no Brasil. Celina Guimarães e Júlia Barbosa conseguem pela primeira vez votar, mais especificamente no Rio Grande do Norte. E não é só isso. Alzira Soriano, também no Rio Grande do Norte, é um outro nome de muita relevância, porque além dela conseguir votar, ela consegue se candidatar e se eleger como prefeita de uma região chamada Lages. Então ela vai ser a primeira prefeita não só de Lages, não só do Rio Grande do Norte, não só do Brasil, mas da América Latina. E isso faz com que o grupo, a Federação Brasileira, consiga espalhar mais aí essa ideia da importância do voto feminino. E aí, na década de 30, a gente chega à chamada Era Vargas. E é nesse momento que as mulheres conseguem conquistar, de fato, o voto feminino. E como isso acontece? Bom, para quem não sabe, a princípio na Era Vargas, uma das principais questões de luta do grupo varguista era justamente ser contrário à república oligárquica, à política oligárquica e às questões aí de fraudes eleitorais. E graças a isso,
o Getúlio Vargas já dava indícios de reformas eleitorais. As feministas da Federação Brasileira se aproveitam dessa questão e conseguem conversar com Vargas. E com isso, na formulação do Código Eleitoral brasileiro, existem aí discussões para finalmente inserir o voto feminino nesse Código Eleitoral. Só que tem um porém. Muitos que eram contrários a esse voto feminino tentaram colocar o máximo de imposições. E nessas discussões, uma das conclusões que se chega é que as mulheres poderiam sim votar, mas apenas se elas fossem viúvas ou solteiras e que elas tivessem a renda própria. Porém, Vargas e seus aliados na hora ali, de revisar o Código Eleitoral, não aceitam essa questão. E o voto feminino, de fato, é incluído nesse código sem nenhum tipo dessas restrições. E é graças ao Código Eleitoral de 1932 que as mulheres começam aí a votar e até mesmo a serem votadas. Uma das primeiras questões aí a serem trabalhadas pós-32 é a formação da Assembleia Constituinte. E com isso, 7 mulheres se candidatam para fazer parte da Assembleia Constituinte, incluindo a Berta Luz. Porém, infelizmente, nenhuma delas consegue voto suficiente para então adentrar a Assembleia Constituinte, mas já é uma conquista importante porque elas conseguiram se candidatar. A Berta Luz, inclusive, consegue muitos votos naquela época. Carlota Pereira de Queiroz vai ser a primeira mulher a assumir uma cadeira na Câmara dos Deputados. Ela, inclusive, foi uma médica e professora e teve muito destaque na Revolução Constitucionalista de 32, que aqui no canal já temos um vídeo específico sobre a Revolução. Carlota, inclusive, tinha algumas divergências com uma das principais lideranças do movimento do voto feminino, que era Berta Luz, deixando aqui claro que não só porque todas tinham esse ideal, que todas concordavam com tudo, né? Isso é claro em qualquer tipo de movimento, partido, etc. Acho que você sabe disso. A participação feminina ainda não estava 100% garantida nessa época, já que a Constituinte foi formulada apenas em 1934, enquanto o voto feminino foi colocado no Código Eleitoral em 32. E existiram diversas discussões sobre o voto feminino, se tinha alguma imposição, se não tinha, e muitas discussões envolviam a questão do cidadão soldado. Como assim, Tati? Bom, muitas das vezes, para justificar que o homem poderia sim votar e a mulher não, é porque o homem poderia, digamos, defender a pátria, né, já que participava do exército, e a mulher não. E essas discussões aconteceram muito nesse período da Constituinte, mas ainda bem que não houve esse retrocesso e o voto feminino foi sim garantido na Constituição de 1934. Mas é apenas em 1946, na próxima Constituinte, próxima sim, né? Depois da de 37, depois de um período aí de ditadura no Brasil, na Constituição de 1946 é que de fato o voto feminino se torna obrigatório. Então surge o voto feminino no Código Eleitoral em 32 e só em 46 que esse voto feminino se torna obrigatório. Se você quiser saber mais sobre essa história do voto feminino, tem uma obra gratuita disponível para vocês na Amazon sobre isso, da Tereza Cristina de Novaes Marques, uma historiadora sensacional. Eu aconselho vocês a lerem, eu li essa obra para fazer esse vídeo para vocês, vou deixar linkado aqui. Se você quer entender mais sobre a história do feminismo no Brasil, já comenta aqui para eu entender que você gosta desse tipo de assunto no canal. Se inscreve se você ainda não for inscrito ou inscrita para ajudar esse conteúdo a espalhar para mais pessoas. Na hora de refletir sobre o Dia Internacional da Mulher, é muito importante colocar na cachola todas essas lutas que as mulheres têm diariamente, não só na história, mas até os dias de hoje. É para isso que esse dia serve. Se você quiser entender um pouco mais sobre o Dia da Mulher, no vídeo de feminismo eu falo mais sobre ele em específico. É isso, eu espero que você tenha gostado. Muito obrigada pela sua atenção. Um beijo e até a próxima.
1922, nasce outro grupo importante que é a Federação Brasileira, Febraprofe, Federação Brasileira pelo Progresso.